pôde estar aqui comigo nesta noite, mas eu estou com as levitas, que fez questão de me acompanhar, a Tailândia, a Kimberly, e segura na minha mão, irmãos. Quando acaba o culto, as irmãs estão cheias e quer ir para o monte. Oh, glória a Jesus. E Deus, Ele é assim. Ele coloca pessoas na tua vida, independente da idade. Igual eu pude contemplar aqui agora, Mateus. Quantos jovens nesse momento estão por aí, traficando, bebendo, se prostituindo. E esse aceitou aqui uma responsabilidade. E isso é um orgulho para o pai, para a mãe. E eu me emocionei muito, porque essa foi a confirmação do que Deus quer fazer lá no ministério. Essas duas jovens que estão comigo, em breve também será uma desses jovens, né, que quer compromisso com a palavra de Deus. Porque enquanto os mais velhos não querem, Deus vai e coloca os jovens para fazer a obra. Aleluia. Estou muito feliz pelo convite. Pastor Gustavo, missionária Vânia, minha família em Cristo Jesus, cada uma dessas irmãs também. Eu amo toda a igreja que está aqui nessa noite. Também já estou edificada por cada louvor, cada palavra. Aleluia. A irmã ali, foi usada por Deus para dizer que nós somos a coluna da nossa casa. Glória a Deus. Hoje eu já fiz tanta coisa, toda uma correria para a glória de Deus. Deus me deu um sonho e eu estou concretizando. Em breve eu estou com o meu restaurante aberto. O carro quebra, pastor, mas eu arrumo uma bicicleta emprestada e estou para lá, estou para cá, faço almoço, marido passando mal, dá chá, levanto, oro e vou para o trabalho de novo, botando luz, botando água, fazendo tudo na correria. E ainda tem um tempo para falar de Jesus. Graças a Deus. Porque o tempo é dele. Né? A gente tem que ter um tempo para falar de Jesus. Eu podia ter vários compromissos hoje, mas eu não cancelaria esse daqui de jeito nenhum. Porque enquanto eu estou aqui, irmão, Jesus está dando vitória na minha casa, na minha família. Está fechando ali agora uma sepultura. Está abrindo as portas para alguém que está dentro da casa. Oh, glória a Jesus, Ele está livrando. Ele está dando, Senhor, saúde a cada uma de nós que estamos aqui. Louvado seja Deus. Eu não sei a forma que você entrou aqui nessa noite, mas olha para o seu irmão que está do seu lado e diz: dano nenhum sofrerá a minha família. De novo, irmãos, com fé. Dano nenhum sofrerá a minha casa, o meu filho, o ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus já está aqui dentro dessa casa, e onde Jesus já está, nada é impossível. Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 6, versículo. Vamos começar pelo versículo 1. Aquele que puder, fica de pé em nome de Jesus. Confesso aos irmãos que eu estava em outra palavra, mas quando a missionária que me fez o convite, essa benção, está linda hoje, todas lindas, né? Sem óculos, e quando eu cheguei nem conheci, cabelo soltinho. A cara lá parecendo uma menininha. Oh, glória! Esse verde combinou com vocês. Deixou vocês mais jovens. Porque tem que madurar, né, irmãos? Tem que madurar ainda. Vamos estar todo dia. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Aleluia. Glória. Tem o título: Daniel na cova dos leões. E
E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais estes presidentes dessa conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a este presidente e príncipe, porque ele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todos os reinos. Vamos pular aqui, irmãos. Vamos para o 11. Então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante do teu Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição, qualquer Deus ou qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti o rei fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa conforme a lei dos medo-persas, que não se pode revogar. 17. E foi trazido uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. 20. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar da boca dos leões? Agora o 27. Ele livra, ele salva, livra, opera sinais de maravilha no céu, na terra. Ele salvou e livrou Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado do Ciro e do Persa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode sentar em nome de Jesus, glorificando, engrandecendo aquele que é digno de toda honra e toda glória. Graças a Deus por essa palavra. Irmãos, eu quero pedir um pouquinho da tua atenção. Prometo que não vou enfadar, mas vou deixar um recado da parte de Deus, onde esse texto me foi dito. E aqui, quando eu cheguei, realmente está: ele opera sinais e maravilha no céu e na terra, no livro de Daniel 6. A palavra de Deus diz que o rei Dário, ele constituiu 120 homens, para que não viesse causar danos em cobrar impostos. E ali no meio desses 120 homens estava Daniel. E logo depois ele separou 3 príncipes, governadores. E Daniel era um deles. Nós conhecemos bem essa história. Nós sabemos que Daniel, nesse tempo, ele não era um menino, não era um jovem. Daniel, ele já alcançava nos seus 80 anos. Para Daniel chegar no capítulo 6, primeiro ele passou pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5. E agora Daniel aqui está sendo escolhido pelo rei para uma exaltação no seu ministério. Daniel, ele estava sendo escolhido para ser um dos homens, para junto com mais 2, estar ajudando o rei em cobranças, em que ele não viesse sofrer danos nenhum, para o rei também não perder aquilo que ele já
tinha constituído a tempo. Então Daniel, no meio desses 120 homens, ele foi escolhido com mais 2. Imagine Daniel sentado, olhando para o lado direito e vendo que ali estava alguém que tinha o mesmo compromisso com ele, com o rei. Do lado esquerdo, Daniel também olhava e via que também ali alguém estava com a mesma missão do que ele. Mas a palavra de Deus diz que Daniel, ele tinha um espírito excelente. E quando alguém tem um espírito excelente, não fica parado no mesmo lugar. Aquele que tem um espírito excelente dá um passo à frente. Oh, glória a Jesus! Eu já quero deixar nessa noite para a igreja. Você que tem um espírito excelente não vai ficar parado na mesma posição por muito tempo, porque Deus, ele tem algo na tua vida sobrenatural. Daniel era alguém que foi escolhido por Deus, e quando alguém é escolhido por Deus, meus irmãos, eu já estou sentindo a presença de Deus aqui nesse altar. Oh, glória a Jesus! Você olha e diz: cadê Daniel? Dá um passo à frente. Oh, meu Deus da glória, cadê Daniel? Mais um passo, Daniel. Oh, glória a Jesus! E você olha, Daniel vai dando um passo, 2, 3, 4. Quando olhar, cadê Daniel? Rompeu. E o que estava no lugar direito e no lugar esquerdo permanece no mesmo lugar. Porque não é para qualquer um, minhas irmãs. Tem um espírito excelente. Talvez tenha até o mesmo cargo, vai fazer naquele momento até a mesma coisa que você, mas o espírito excelente te faz voar. O espírito excelente te faz andar, caminhar, louvar, cantar, pregar o evangelho. Alma para Jesus. Se tem uma coisa que o inferno, pastor, se levanta, é quando você começa a se destacar. Quando você começa a se destacar, olha só como fala, olha só como prega, olha como grita, como pula da cadeira. Louvado seja Deus. É o espírito excelente que Deus colocou na tua vida, na tua história, e ninguém tem o poder de te parar, Daniel. Um passo à frente. Glória a Jesus. Começou a incomodar. Começou a incomodar Daniel. Os homens ficaram desesperados porque ele era o destaque. Ele era diferenciado porque Daniel tinha um defeito. Para aquele homem, qual era o defeito de Daniel? Daniel orava 3 vezes ao dia. Oh, glória a Jesus! Tem gente que não ora nenhuma e está preocupado com quem ora 3. Oh, glória a Jesus! E tentaram procurar. Causou desconforto. Oh, glória a Deus! Causou desconforto naqueles homens. Procura alguma coisa em Daniel. Não é impossível. Daniel, ele deve ter alguma coisa que a gente possa parar Daniel. Mas não tinha nada. Procura Meu Deus, tremendo, Jesus. e não acha nada. Glória. Ele era servo do Deus Altíssimo. Oh, glória a Jesus. Começaram a tentar investigar a vida de Daniel, porque quando se tem um espírito excelente e a pessoa começa a desenvolver, começa a querer buscar, começa a querer se dar na obra, tem alguma coisa de errado. Tentaram procurar, pastor, na vida de Daniel alguma coisa de errado. Tentaram investigar a vida de Daniel, porque Daniel era alguém que temia Deus, e quem teme a Deus
acharam nada. E a Bíblia diz que aqueles homens disseram que só poderia achar alguma coisa no Deus dele. Porque assim, irmão, quando não acha nada em você, vou querer começar a colocar coisas que não existem na tua vida. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus, é santarrão, é metido a orar, é metido querer fazer consagração, chegar cedo na igreja, arrumar a igreja, porque não acha nada, quer destruir aquilo que Deus colocou na tua vida. Mas Deus me trouxe aqui com promessa para poder dizer: não faça frente, o passo à frente. Glória, Ele está na casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E começaram a procurar e não acharam nada. Vamos no Deus dele. Aleluia. Quando começaram a ver que Daniel era tão correto, se juntaram todos aqueles homens e vamos fazer um edito. Algumas panelinhas. Oh, glória. Eu creio que essa igreja aqui não tem. Começa as panelinhas. Você viu a irmã? Você viu o irmão? Oh, glória a Jesus. Quem nunca passou por isso? Obrigada, Jesus. Porque eu rompi como Daniel rompeu. Obrigado. Pode falar à vontade. Pode tentar querer achar o que quiser. Chegaram até o rei Dário. Eu sabia que eu precisava dessa palavra. Rei Dário, vamos montar um edito para poder impedir que durante 30 dias ninguém pode orar a Deus nenhum. Ninguém pode oferecer nada a Deus nenhum durante 30 dias. Porque ele sabia que Daniel orava 3 vezes ao dia. E Daniel, nesse momento, Daniel não estava presente. Mas quando Daniel ficou sabendo, Daniel foi para casa. Eu quero dizer a você aqui nessa noite, independente do que você passa, qual é a situação, do que você tem vivido, ou está vivenciando, talvez você está num moinho terrível. Deus manda te dizer, quando algo acontecer, vai para casa. Oh, glória. Tem gente que quer ir para casa de fulano, de Bertano, ciclano. Eu vou pressa, eu vou andar a noite toda. Vai para casa. A palavra de Deus diz que Daniel foi para casa. Oh, glória a Deus. E chegando em casa, Daniel, sabendo daquele edito, o rei Dário assinou e ainda selou com seu anel. Aleluia, louvado seja Deus. E ali estava que não podia orar, adorar a Deus nenhum. Mas Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, porque era de costume. E hoje em dia, costume para muita gente não está valendo mais nada. Dentro das igrejas não tem mais costumes. Não querem mais receber doutrinas. Não querem mais receber. Louvado seja Deus, alertas. Daniel, ele precisava ir para sua casa porque ele já tinha os seus horários. E a palavra de Deus diz que Daniel entrou na sua casa e havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Daniel ajoelhou e começou a orar. Oh, glória ao Senhor com as mãos levantadas. E estavam observando Daniel, porque o que nós mais somos é observados por aqueles que querem destruir aquilo que Deus colocou na nossa mão.
Oh, glória a Jesus. Oh, Espírito Santo, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Deus está querendo abrir os olhos de pessoas aqui. Tu é observado para aqueles que querem matar o seu ministério, arrancar a tua bênção, tirar o que Deus te deu, te diminuir perante as pessoas. Deus está alertando pessoas aqui nessa noite. Glória! Daniel ajoelha, levanta as mãos para orar. Mas eu quero... A Bíblia diz que Daniel, ele tinha esse costume. Então não foi porque Daniel orava que ele foi para a cova dos leões. Foi porque era de costume. E ninguém tirou o costume de Daniel. Edito nenhum pode tirar o crente da sua posição. Edito nenhum pode tirar aquilo que Deus colocou você para fazer. Edito nenhum pode destruir a sua comunhão. Aleluia, Deus. Os homens chegaram até o rei e disseram assim, Mateus: oh, glória a Jesus. Aquele Daniel, exilado, já tinha se passado 60 anos que Daniel saiu da sua terra, oh, glória a Jesus, e foi governar em uma terra diferente. Daniel, ele era uma pessoa que carregava o Espírito excelente. E aquele que carrega o Espírito excelente talvez nem precisa muito se apresentar, só chegar. E Daniel ali, Maravilha! ele já tinha passado essa história há 60 anos. Mas o que eu vejo, missionária Gabriela, nessa parte, é que quando alguém começa a lembrar quem nós fomos no passado, começa a querer dizer: conhece aquela fulana que era de tal lugar, que fazia tal coisa, só enche o meu coração de alegria, até porque eu não preciso esconder a ninguém que o Senhor me tirou do alcoolismo, da prostituição, da droga, porque cada vez que alguém me olha diz: esse Deus que essa mulher serve é um verdadeiro Deus que faz milagres acontecer. E quando olharam para Daniel exilado, Deus pega um traficante e faz um pregador. Deus pega uma prostituta e coloca como missionária. Deus pega lá agora um traficante da favela e coloca como um pastor. Oh, glória a Jesus. E Deus fez de Daniel exilado um governador. Aleluia. Deus é aquele que pega aquele que não é e faz ser, para poder mostrar que Ele faz tudo. Oh, glória a Jesus. Porque para chegar a ser Daniel, ele teve que passar por várias coisas. E tem gente que olha pra gente e diz assim: olha, chegou agora, já está pregando a palavra de Deus. Tu não sabe da onde é que Deus tira muita gente que prega o evangelho genuíno. Tu não sabe o que Deus faz. Ontem mesmo, louvado seja o nome do Senhor, eu vi alguém apontando o irmão. Mas ninguém conhece a história que ele passou. Aleluia! Dentro da família. Aleluia. Glória! Porque foi um dos maiores traficantes de Niterói e Rio de Janeiro. Hoje é pastor e a igreja está cheia. Glória. E olharam e disseram: isso daí está enganando. E eu estudando essa palavra, eu falei: Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Oh, glória! Como
como o Senhor faz. Um exilado é governador. Oh, glória a Jesus. Glória. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Ainda foi intendente estrital, chefe dos viventes. Esse é o Daniel. Louvado seja Deus, que não baixou a cabeça para Egito e disse assim: eu vou para a cova, mas eu não desobedeço, meu Deus. Eu vou para a cova, mas eu não paro de pregar. Eu vou para a cova, mas não deixo de falar a verdade. Pode me jogar na cova. Oh, aleluia. E chegaram ao rei e disseram: olha, Jesus. aquele Daniel exilado estava orando. E o Senhor anotou, Glória. assinou o edito e selou com o seu anel que não poderia orar. E nós vimos Daniel. O rei ficou arrasado. O rei amava Daniel. Daniel, ele era especial. Não tem como chega alguém na tua frente assim, varão, e você olha e testifica. Isso já aconteceu com vocês? Você olha para a pessoa e testifica que aquela pessoa tem o Espírito excelente de Deus. E você olha e diz: ah, Jesus, Glória. esse é o nome de Deus. O rei ficou arrasado porque era logo Daniel que tinha o Espírito excelente, que fazia tudo melhor do que qualquer outra pessoa que estava ali. Irmãos, mas eu não estou exagerando, é a pura verdade. Daniel era diferente. Glória. Glória. E ele disse: é verdade, eu assinei e selei. E tentou fazer algo por Daniel, mas não conseguiu, porque estava assinado e selado. Passou a noite toda em jejum, levaram uma orquestra para poder animar o rei. E o rei não queria nada, porque estava pensando em Daniel. Porque tem pessoas, pastor, que adoram querer pisar em crente. Oh, glória a Jesus, judiar de crente. Oh, glória a Deus, falar mal de crente e vai para casa dormir. Não vai não, irmão. Vai lá na cova e tenta resolver seu problema com a irmã. Aleluia. Não vai para casa. Oh, glória a Jesus, e resolver seu problema hoje, seja lá com quem for. Mas Deus está mandando dizer aqui, pastor, nessa noite: não existe desavença para quem é servo de Deus. É noite de começar a colocar as coisas no lugar. Tem gente que massacra crente. Oh, glória, pisa, humilha e ainda consegue deitar no travesseiro tranquilo e dormir. O rei não conseguiu dormir, não conseguiu. É Daniel que está na cova. Levaram, jogaram Daniel e colocaram uma pedra e selaram. Selaram a pedra. Jesus. E ali dentro, ali, quando selaram, a Bíblia diz que o rei disse a Daniel, quando lançaram ele na cova, o rei falando, e disse: Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. A Bíblia está dizendo, irmão, continuamente. Daniel adorava o Senhor segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Oh, glória a Jesus, e foi para a cova porque orava 3 vezes ao dia. Tem gente que nem se... Meu Deus. Fica 60 dias sem orar. Fica sem orar o dia inteiro. Jesus. E Daniel, ele era servo do Deus Altíssimo continuamente. Deus quer te chamar a atenção aqui nessa noite. Oh, glória a Jesus. Assim também como a minha, porque também eu não sou Santa Roma. Deus quer chamar a atenção de crente aqui. É se
Daniel, o Deus dele vai salvar ele. Porque ele sabia quem era Daniel. Foi falado isso aqui hoje. O pastor sabe quem é suas ovelhas. Glória. E Deus está tratando nessa noite. E Daniel ali dentro da cova, irmãos. Todo mundo sabia que aqueles leões eram famintos. E ainda colocaram uma pedra. Porque nós sabemos que se não colocasse a pedra, Daniel é ser humano como eu e você. Se você visse um leão, você não correria? Ainda bem que tem a pedra. Porque tem gente aqui, pastor, que diz assim, ó. Se não fosse... Glória a Jesus, essa pedra, eu já teria saído daqui há muito tempo. Se não fosse essa pedra, oh glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, eu já tinha dado um soco santo. Tem gente que em casa olha o marido e diz, olha, se não fosse Deus na minha vida, eu já teria ido embora. Tem gente que olha os filhos pequenos e diz, ah meu Deus, se não fosse meu filho, eu teria ido embora já há muito tempo, largado tudo. Ainda bem que tem a pedra. Glória. Ai, Não sei como. cara, Se não tivesse a pedra, irmãos. aleluia. Se não tivesse a pedra, irmão. Glória a Jesus. Daniel faria o mesmo, sairia correndo, pastor, porque olhar os leões famintos, mas Deus, louvado seja Deus, era com Daniel, e Daniel ali dentro da cova, o Senhor enviou os anjos. Glória. Eu quero dizer a você, aguenta só mais um pouquinho. Porque Deus está enviando os anjos nessa noite. Oh, glória a Jesus. E aquilo que você não pode fazer, Ele vai fazer. Porque quando os homens olharam Daniel e viram que Daniel não podia fazer nada, Deus enviou a solução dentro da cova. E começou a palestrar com aqueles leões que queriam devorá-lo. Mas todos eles se deitou ao teu redor. E Daniel estava livre dos leões. Quem crê nessa noite? Quem crê nessa noite? Glória a Jesus. Aguenta só mais um pouquinho. Deus está no controle. Tu tem o Espírito excelente, mulher. Tu tem o Espírito excelente, homem. Deus está na cova contigo. Oh, glória a Deus. E pela manhã, irmão, amanheceu. Deus poderoso. E o rei não dormiu. E o rei chega rápido na cova dos leões e começa a gritar a Daniel. Com a voz triste, aquele rei. Porque ele achava que Daniel não sairia dali intacto. Ele achava que Daniel já nem pedaço mais tinha. Mas o nome de Jesus, o nome do nosso Deus, Ele vai ser glorificado amanhã de manhã, daqui a pouco. Eu não sei a hora, mas através da minha e da tua vida, o nome dEle vai ser glorificado. E Glória. o rei Daniel, glória a Jesus. Deus está falando aqui nessa noite. Aleluia. O rei Daniel, triste, porque achava que Daniel não se encontrava mais naquela cova. E ele chama por 2 vezes. Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Dar-se-ei o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões. Eu quero que eu e você nessa noite saia daqui e diga
para os leões que quer nos atacar. E diz assim: então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre, porque aquele que serve a Deus, louvado seja o nome do Senhor, tem vida eterna e viverá para sempre. O que Daniel quis dizer com isso, independente do que aconteceria comigo, eu sirvo um Deus vivo e sou fiel a Ele. E o rei então tirou aquela pedra e mandou que tirasse. Já estou encerrando. Arrancou aquela pedra e feliz da vida, porque Daniel falou com ele e começou a acreditar mais e mais no Deus de Daniel, porque nós podemos entender aqui que o rei, através disso tudo que aconteceu na vida de Daniel, o Deus de Daniel foi glorificado, o Deus de Daniel foi exaltado, e todos aqueles que tentaram se levantar contra Daniel, se levantaram, né? Eles mesmo causaram a sua derrota. Se tem alguém se levantando contra a tua vida, irmão, não se preocupa não, porque Deus pelejará por ti. Glória a Jesus. Aquele que tem o Espírito excelente, que aceita Jesus todos os dias, que ora 3 vezes ao dia, que busca Jesus segunda, terça, quarta, quinta, o ano todo, o mês todo. Oh, glória a Jesus será. Oh, Deus, livre de todas as artimanhas do adversário. Pode falar de mim o que quiser. Eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele vive em mim. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia. Pode até estar na cova, mas Deus está contigo. Pode até falar mal de você, mas Deus está contigo. Deus essa noite diz para você: se preocupa não. Amanhã o meu nome será glorificado e todos aqueles que querem te prejudicar, oh, glória a Jesus, não precisa fazer nada. Glória. Oh, glória a Jesus. E o rei Dário deu uma ordem: traga todos esses homens, mulheres e filhos e coloquem na cova. Ali estava vindo uma exaltação maior para Daniel. E a Bíblia diz que quando aqueles homens, mulheres e filhos se aproximaram da cova, nem precisaram chegar ao fundo dela, os leões veio e comeu todos. E não sobrou nada. Aleluia. Deus, Ele é tão especial na nossa vida. Às vezes você ainda não entendeu a atmosfera espiritual. Mas eu quero dizer a você: nós somos sobreviventes do inimigo que quer tragar a nossa vida em todo o tempo. E Deus hoje te tira da cova dos leões. Oh, glória a Jesus, e diz assim, ó: eu sou contigo, porque Ele vive e Ele vive para sempre. Oh, aleluia. Quantas vezes os leões querem me tragar, mas anda contigo um anjo do teu lado, te guardando, te livrando. Não sabe nada para perder.
projetos ainda estão de pé. Tem coisas maiores para ser realizada na tua vida. E Deus hoje está abrindo a cova e te arrancando para fora e dizendo: não para. Prossiga. Porque o que eu tenho contigo é bem maior do que você possa imaginar. Ah, meu Deus da glória. Deus está dizendo através da tua vida, o nome dele vai ser glorificado, filha. Está muito triste. Está pensando muito. Pensa pouco e faz para Deus. Ora, que Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Hoje o que estava selado pelo rei, pelo adversário, Deus está arrancando aquele anel e trazendo à tona algo novo para a sua vida. Deus. Ele está em casa. Aleluia. Se você não está sentindo, irmão, me desculpa, mas Ele está aqui. E Deus está fazendo uma coisa nova, pastor. Aqui nesse lugar missionária Vanga, é uma noite de renovo. É uma noite onde Deus está trabalhando e tem atmosfera diferenciada. Não é porque é festividade, não, irmãos. É tudo para Deus trabalhar. Você só precisa, o ambiente está propício. Aleluia. Tem gente com o coração quebrantado, triste, magoada, e Deus quer trabalhar assim. É noite de limpeza, Mateus. É noite de vitória, irmãos. É noite de recebermos e levar para casa. Eu vou sair daqui sem a minha vitória. E se tiver alguma pedra, o meu Deus arranca. Agora vou dar a sala pedra. E se tiver algum empecilho, Deus. escuta isso aqui. Oh, Jesus. E esse Daniel Aleluia. prosperou o reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. O chamado de Daniel foi além daquilo, oh glória a Jesus, que aquelas pessoas que estavam tentando impedir, tentando atrapalhar, foi muito além do que alguém olha para nós, oh glória a Jesus, e diz: ele não é nada, ela não é nada, você não faz nada, você não é crente, você vai para a igreja porque você está acostumado, você não faz isso, você não faz aquilo, mas quando Deus está na tua vida, ninguém pode impedir. E a palavra de Deus diz que nada aconteceu com Daniel, dano nenhum. Glória. Não terá dano nenhum. Glória a Deus. Estava totalmente sem um arranhão. Glória. Até alguns momentos você estava na cova. E Deus está te dando a oportunidade de sair dela sem dano nenhum. Glória a Deus. O adversário até tentou armar contra a tua vida, mas Deus está dizendo: sai da cova. Tu está livre. Louvado seja o nome do Senhor. Se purifica nessa noite. Receba, receba, receba. Oh, Jesus está na casa. Fique de pé, mulher. Fique de pé em nome de Jesus. Porque você vai sair daqui intacta. Invicta. Tu vai sair intacta. Invicta. Tu vai sair mais forte, poderosa. Tu vai levar a tua bênção, a tua vitória. Dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Se entrou alguém triste, vai sair alegre. Se entrou alguém doente, vai sair curado. Se entrou alguém decidida a fazer algo, Deus está dizendo: não, não é momento. Eu estou na cova contigo e eu seguro a tua mão. Tu está invicta, está intacta, está invicta. Recebe! Deixa eu orar aqui.
Elevita aqui pra ficar com ela. Ela vai louvar um louvor. Se tiver alguém que não aceitou Jesus ou está afastada, ou precisa refazer a tua aliança, ou então precisa falar com Deus nesse momento, no seu particular, fica à vontade. E eu gostaria que dessem a mão para que a energia que está no ambiente, oh glória a Jesus, porque o Senhor, quando eu entrei por essa porta, junto com minhas duas varoinhas, o Senhor falou comigo assim: filha, tu também precisa de fortalecimento, porque tu está sobrecarregada. Mas não existe luta para você. O primeiro vem a luta, depois vem a sua vitória. É normal a gente estar sobrecarregado aqui na terra, porque o descanso é só lá no céu. Aleluia. E você que está aqui nessa noite, se tem alguma coisa te magoando, coloca para fora. O Espírito Excelente está em você, você não vai dividir ele com ninguém. É com você que Deus quer tratar essa noite. Aleluia. Irmãos, quantas vezes eu chegava na igreja quebrada, chorando em casa, mas na igreja estava eu lá, ó. O suor pingando e estava eu lá. Oh, glória a Jesus. A despensa vazia estava eu lá. E no peso estava eu lá. Porque ninguém poderia receber o que Deus reservou para mim. Eu navegarei. Aleluia, Deus. No oceano, meu Espírito, aí adorarei ao Deus do meu amor.
Aleluia! Está na casa. A presença de Deus está aqui. Glória! Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao nome do Rei. Ela levanta suas cabeça, enxugando suas lágrimas pesadas. Ela viu e aonde estava o perfume do Mestre. Glória! Os anjos Maria viu e eles perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que aí estava o corpo do meu menino Jesus. Aleluia! Só se perceber e desapareceu. O corpo dele não estava lá. Aleluia, louvado seja Glória! as horas já não esperam. Glória a Vamos Deus! marcar uma vigília aí, vamos marcar uma vigília. Aleluia, louvado seja Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Glória! Quando a presença de Deus está no ambiente, a vontade de adorar, a vontade de glorificar, a vontade de se entregar a esse Deus. Aleluia! Sabe? Então vamos tocar ainda. A manifestação do Espírito Santo. E o Senhor falou comigo aqui enquanto ela louvava assim. Diga às minhas filhas que escolha sempre a melhor parte. Aleluia! Está aos pés do Senhor. São todas evangélicas. Quem não é, faz assim. Estamos todas esperando o arrebatamento nessa noite. Quero agradecer a Deus. Agradecer a cada um de vocês. Porque Aleluia. prestaram atenção na palavra. E quando a igreja vem, o Espírito responde. Porque tudo que é ligado na terra, liga no céu. Tá combinando. E Deus, ele nessa noite, pastor Gustavo, ele mostrava uma restauração muito grande no ambiente. Aleluia! E esse ano elas estão de verdinha. São quantas? 11. Ano que vem, em nome de Jesus, eu vou estar aqui para poder presenciar Aleluia! as 25 mulheres. Aleluia! Quem crê nisso, irmãos? Glória! Eu vi 25 mulheres de verde dentro da casa. E aonde tem mulher tem oração. Pode ter até algumas desavenças, porque é normal. Mas aonde tem mulher tem oração, tem amor, tem união, tem abraço, tem choro, tem lágrima. Aonde tem mulher, louvando seja o nome do Senhor, o Espírito Santo. Irmãos, se reúna agora por esse ministério, porque Deus vai fazer coisa grande nesse lugar. E através desse lugar, casa na sua família, na Glória! crendo e confiando em nome de Jesus. Obrigada, gente. Deus abençoe e assim agradeço.